pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo de estruturas lógicas, trazendo para vocês agora a tabela verdade do conectivo, ou vamos tentar entender qual é a lógica do conectivo da disjunção inclusiva. Vem comigo e me acompanhe daí. Tabela verdade do ou, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer a análise da tabela verdade do conectivo ou a partir desse exemplo que eu curto pra caramba. Eu acho que ele é simplesinho, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção bem bacana do que a gente precisa entender sobre a lógica desse cara que está aqui, que é o conectivo ou. Então venham comigo, olha só. Minha sentença A é: o gerente do banco irá contratar um administrador ou o gerente do banco irá contratar um economista. Bem, a gente vai fazer uma análise aqui igual a gente fez na análise com o conectivo E. A gente viu na tabela do E, que como eu tinha ali duas proposições simples, acaba que eu poderia ter 4 combinações para essas proposições simples, certo? E aqui vai ser uma situação semelhante. Eu tenho uma sentença que tem o conectivo ou, formada por duas partes. Então a gente vai acabar conseguindo gerar 4 combinações. Quais que seriam essas 4 combinações? Essas 4 que estão indicadas aqui, olha. Eu posso ter duas verdades, ou seja, pode ser que isso que está aqui, olha, que a primeira parte seja verdadeira e que a segunda parte também seja verdadeira. Eu deixo indicado para vocês aqui, olha, as possibilidades que a gente pode ter. Seguindo esse exemplo, né, ou tomando esse exemplo que está aqui como referência, o que seria o caso VV? O caso VV seria aquele em que eu digo, então, que as duas coisas acontecem. Ou seja, que ele é administrador e que ele é economista. Ou, né, que a pessoa que o gerente contratou tem as duas características, é administrador e é economista. Consegue imaginar comigo o que seria um perfil VF? O que seria o perfil VF? O perfil VF seria aquele em que a primeira parte é verdadeira, ou seja, ele contrata uma pessoa que é administrador, mas a segunda parte é falsa, ou seja, ele não é economista. Então, meu perfil VF está aqui, olha, é o V dando a entender que ele é administrador e o F dizendo que ele não é economista. O que é o perfil FV? O FV é tornar essa sentença que está aqui falsa. Então é porque ele não pode ser administrador, mas ele pode ser economista, ok? Então está aqui, olha, é um elemento que não é administrador e é um elemento que é economista. E o FF seria aquele elemento que não é administrador e que também não é economista. Muito bem, aí o que eu vou precisar que você analise aí do outro lado? Imaginemos então que esse gerente, imagine que você é o gerente, tá bom? E que você recebeu essa incumbência que está aqui, olha. Você, como gerente, irá contratar um administrador ou irá contratar um economista. E aí suponhamos que apareceram esses 4 perfis para vocês aqui, que na realidade seriam os únicos perfis possíveis, tá bom? Suponhamos que você conversou com uma pessoa que é formada em administração e que é formada também em economia. Você conversou com uma pessoa que é formada em administração, mas que não é formada em economia. Você conversou com uma pessoa depois que não é formada em administração, mas que é formada em economia, e conversou, por fim, com uma pessoa que não é formada em administração e que não é formada em economia. Aí eu te pergunto o seguinte, desses 4 perfis aqui, qual ou quais deles atendem o que essa história que está aqui pediu? Aí, pessoal, tentem entender o seguinte, quando eu coloco para vocês, qual desses 4 perfis, qual ou quais desses 4 perfis atendem? Quando eu pergunto para vocês qual ou quais esses 4 perfis atendem, é como se eu estivesse perguntando o seguinte, daquelas 4 combinações ali, quais delas tornariam a frase verdadeira? Que é essa que vai ser a jogada. Então, ficou claro aí? Está clara qual é a sua missão como um gerente aí do banco? Você tinha que contratar para mim um administrador ou um economista. Aí vem a primeira pessoa para conversar com você. O que acontece com essa primeira pessoa? Essa primeira pessoa é formada em administração e em economia. Tem algum problema para você essa pessoa ser formada em administração e economia ao mesmo tempo? Isso aqui vai ser lindo se vocês conseguirem entender de fato a lógica de cada conectivo, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai perceber que não tem problema nenhum, né? Digamos o seguinte, uma pessoa que se apresenta para você nessa condição e que é formada em administração e que é formada em economia, digamos que ela atende até além das expectativas. Isso tudo vai ter a ver com onde eu vou precisar chegar com vocês, tá? Mas uma pessoa, então, que atenda os 2 requisitos,
é claro que ela consegue estar dentro do que foi pedido. Tem algum problema, tem algum absurdo eu imaginar, por exemplo, inclusive, que uma pessoa que possa ser formada em administração e economia, tem algum problema nisso? Nenhum problema, concorda? Então, se eu, como gerente, tenho que contratar um administrador ou um economista, e se aparece para mim uma pessoa que é graduada nas duas áreas, eu não tenho problema nenhum com essa pessoa, muito pelo contrário. Ela atendeu, digamos, até além do que eu precisava. Então, se ela atende, se está perfeito, se está bacana, é porque é como se eu estivesse dizendo, então, que a combinação VV me leva para um resultado que é o quê? Que é verdadeiro na tabela do conectivo OU, certo? E isso que está aqui, ó, já passa a ser uma regra. Agora, e esse segundo perfil que está aqui? Que é o cara que é administrador, mas que não é economista. Lembre-se que você tinha que contratar um administrador ou um economista. Aí senta para conversar com você uma pessoa que é graduada apenas em administração, mas que não tem a graduação em economia. Você tem algum problema para seguir na conversa com essa pessoa ou você já tem que virar assim, não, peraí que você não atende os requisitos que eu estou pedindo aqui. Não é o caso, né? Essa pessoa, ela atende, não tem problema nenhum. Eu preciso de um administrador ou um economista, essa pessoa é o quê? Essa pessoa é graduada em administração. Então pronto, está perfeito. Se ela é graduada em administração, ela atende o que eu preciso. Aí, eu tenho que segurar aqui para não ir dando as dicas de onde eu preciso chegar, mas é essa análise que eu preciso que você aí do outro lado vá começando a perceber. O que será que o conectivo OU pede, então, para ele ser feliz? Porque a gente vai ver aqui, ó, que essa frase, então, ela é verdadeira, perfeito? Ó, ele é administrador, mas não é economista, não tem problema. Apesar de não ser isso que está aqui, ó, tornou a minha frase verdadeira, ok? Vamos para o meu terceiro caso. Não é administrador, mas é economista. Uma pessoa que senta para conversar com esse gerente, que não é graduado em administração, mas que é graduado em economia. Tem algum motivo para eu dispensar essa pessoa? Ou, digamos, atende o que foi colocado no requisito aqui? Não tem problema nenhum, concorda? Se eu tenho que contratar um administrador ou um economista, você pode continuar conversando comigo, porque você é o quê? Você é economista. Então, tentem ir percebendo para quem que o conectivo OU olha. O conectivo E, a gente percebia que ele era o exigente. Então, qualquer mentirinha incomoda o conectivo E. Já para o conectivo OU, eu preciso que você mire naquilo que interessa o conectivo OU. O que interessou aqui o conectivo OU para que essa frase fosse verdadeira ou para que esse terceiro caso fosse verdadeiro? O fato de que o cara é o quê? É economista. Você vai perceber que o conectivo OU não ligou para isso que está aqui. Olha. O conectivo OU mirou nisso que está aqui. Peraí, ele é economista. Então é como se ele tivesse mirado onde? Na verdade. Então essa minha frase que está aqui, ela é verdadeira. Agora, chega para conversar com você uma pessoa que não é graduada em administração e que não é graduada em economia. Sendo que você tinha recebido a orientação de contratar um administrador ou um economista. E aí, como que segue a conversa com essa pessoa que não é graduada em administração e que não é graduada em economia? Aí, com base no que foi colocado, a conversa não segue, né? Nesse caso, a gente vai entender que, como a pessoa não atende qualquer dos requisitos, não faz sentido a gente seguir. E aí, como eu sempre brinco, né? Mas o cara é bom de papo e tal, gente fina. Não, se a gente for levar em consideração simplesmente o que está escrito, você não tinha que contratar um administrador ou um economista? Sim, esse cara atende o que foi colocado? Não. Aí, de novo, olha como que eu vou falar para vocês. Ele não atende nenhum dos requisitos. Ele não atende o mínimo, gente. Esse cara que está aqui, ele é um ponto completamente fora da curva dentro do perfil que eu preciso. Então, como não salva nada aqui, aí a frase acaba ficando o quê? A frase acaba ficando falsa, ok? Olha, gente, esse exemplo, por isso que eu falo, né, que em vários trechos aqui, da forma como eu fui explicando, em vários trechos aqui, a gente vai dar dica para vocês de como que funciona, de qual que é o pensamento do conectivo OU. O conectivo OU, ele vai ter uma característica bem diferente do conectivo E, tanto que a gente entende que o conectivo OU e que o conectivo E, eles são conectivos opostos, eles são conectivos de negação, né? Por quê? Enquanto o E, ele é todo exigente, tudo certinho, é verdade em 100% do tempo, pisou fora da linha, né? Mentiu uma vez, a frase é toda falsa. O OU foi o que eu fui colocando para vocês aqui, olha. O OU ele já vai mirar sempre na verdade.
Por isso que eu falo que o ou é aquele cara que está sempre de boa, o ou vai ser o meu cara paz e amor. Por quê? Lembra-se aqui nesse ponto que eu falei, olha, o ou aqui mirou o quê? Mirou naquilo que ele é. Mirou na verdade. Ah, mas ele não é administrador. Não, não tem problema. Mas ele é o quê? Ele é economista. É aqui, ó. Ah, ele é administrador, mas não é economista. Não tem problema o que ele não é. O que me interessa é que ele é administrador. Então me interessa essa verdade que foi contada aqui, certo? O conectivo ou é aquele conectivo que vai sempre acreditar nas verdades que forem contadas, independentemente de quantas verdades forem. É por isso que eu falo que o meu conectivo ou é o meu conectivo de boa. Vou anotar aqui, lembrando que boa não se escreve com OU. E eu falo também que o meu conectivo ou tem hora que ele parece que é até meio abobalhado. Por quê? Porque você pode até mentir para ele. Você pode mentir uma vez, você pode mentir 2 vezes, pode mentir 3 vezes. Mas na hora que você fizer um agrado ali para o conectivo ou, meu amigo, você ganhou o mundo com ele. Por quê? O conectivo ou vai estar ali, ó, esperando você contar para ele o quê? Uma verdadezinha. O conectivo ou, eu costumo brincar que ele é o de mais fácil trato aqui dentre os conectivos. É o que é mais fácil você agradar. Você precisa fazer justamente isso. Em algum momento da sua conversa com ele, contar alguma verdade. Pelo menos uma verdade. Tanto que é o que a gente vai aqui, se a gente fosse trazer um perfil mais genérico da frase, pensa comigo e veja se não faz sentido. Quando eu digo para vocês assim, olha, o gerente tem que contratar um administrador ou um economista. O que fica subentendido nisso, gente? Olha, se o cara quer contratar um administrador ou um economista, a pessoa que vai ser contratada tem que atender, usa para mim um termo aí, tem que atender pelo menos um desses requisitos, certo? Não é uma situação de exigência quanto a do E. Eu não preciso contratar um cara que seja administrador e economista. Eu preciso contratar um que seja administrador ou economista, ou seja, se em algum momento, pelo menos uma daquelas duas ali atender, acabou, que foi o que a gente viu aqui nos 3 primeiros casos. Ah, ele é administrador e é economista. Lembra que eu falei que ele atendeu até além do que eu precisava? Por quê? Porque o conectivo vai te exigir o mínimo. Quando você entrega para ele 2 verdades, digamos que você já deixou o cara mais feliz do que ele já precisava, que ele vai te exigir só pelo menos uma verdade. Contou 2, tá ótimo. Na segunda, tem uma verdade e tem uma mentira. Fez ali, olha, entregou o mínimo, que era uma verdade. Uma mentira e uma verdade, fez o mínimo, foi contar uma verdadezinha. Agora, o cara é totalmente da paz. Tem hora que parece até que é meio abobalhado, mas também vai ficar pisando no calo dele 100% do tempo, vai mentir em 100% do tempo, aí o cara é bobo, mas não é burro, né? Vai mentir em 100% do tempo, aí não tem conversa. Para o conectivo ou F com F é a única situação que a gente vai chegar aqui a um resultado que vai ser falso. Então, em resumo, o que a gente vai precisar se lembrar aí sobre o conectivo ou? Espera aí, só um pouquinho, que eu vou precisar jogar minha câmera, e aqui deu uma merdinha. Aguenta aí. Espera aí. Não quer, ó. Não quer voltar para a câmera nunca mais. Ele quer, sim, não quer voltar para o slide. Ele quer deixar 100% do tempo aparecendo aqui. Espera aí, tá, gente? Que é assim mesmo. Vamos de novo. Tudo bem por aí, né, gente? Tudo tranquilo, tudo perfeito. Por aqui também. Eles têm vida própria. Ah, peraí, que eu acho que eu vou ter que jogar um outro aqui também, ó. Só um pouquinho. Aí. Agora acho que vai. Não vai ser muito bom. Ah, não. Aí foi. Aí, até que enfim. Pronto, então agora deixa eu ver, porque aí agora tem que tentar pegar a linha de raciocínio de novo. Mas então é isso, ó. Deu uma merdinha. Vamos lá, ó. Para o conectivo ou, então, o que vocês vão ter que deixar anotado para mim? Que o conectivo ou vai te pedir isso aqui, olha. Pelo menos uma verdade. Ok? Pessoal, lembre-se, o conectivo ou vai te exigir o quê? O mínimo. Então, ó, no mínimo, uma verdade. Ok?
é o que você precisa para deixar esse cara feliz. Por isso que eu falo para vocês que o meu conectivo ou é o meu conectivo que está sempre de boa. É o meu conectivo que às vezes parece que é até meio abobalhado, mas é porque ele é um cara da paz, tá bom? Ele tem essa personalidade, mas é porque ele ele vai levar sempre em consideração o que é o positivo, tá bom? Tem ali uma verdadezinha? Tá ótimo. Muitos de vocês acabam guardando até por esse sentido mesmo, né? A verdade como se fosse aquilo que é positivo, o falso como se fosse aquilo que é negativo. Então o conectivo ou, como ele é totalmente da paz, ele vai sempre olhar o lado bom da coisa, ele vai sempre olhar a verdade. Agora, se não tiver qualquer verdade, não tem conversa com ele. Fechado? Vamos deixar anotado aqui então também, para a gente reforçar. Nada mais é do que o que a gente já tinha colocado, mas só para não deixar dúvida nenhuma. Conectivo ou, verdade com verdade, vai ter que me levar para um resultado que é verdadeiro, perfeito? Verdade com mentira. Eu não estou falando aqui do conectivo ou, o conectivo ou não é o da paz? Então, ó, tem verdade e mentira. Ele acredita em quem? Ele acredita na verdade. A mentira ele enfia para debaixo do tapete e finge que nem está vendo. Te contei uma mentira, mas depois falei uma verdade. Mas você tem qual personalidade? Ah, eu tenho a personalidade do conectivo ou. Então, meu amigo, para você prevalece o quê? Prevalece a verdade. A mentira você finge que nem viu. E o F com F? Aí é o que eu falei. Conectivo ou é bobo. Bobinho, mas não é 100% do tempo. Contou mentira em 100% do tempo, aí também não tem conversa, tá bom? O F com F vai ter que me levar para um resultado que é F. Fechado? Essa é a lógica do conectivo ou. E aí, lembra, né? Ah, o conectivo ou é aquele conectivo que está sempre de boa. Lembra que até aqui, tô sempre na paz, ó. Até aqui, ó. Esse cara é para te lembrar que ele quer sempre 100% do tempo o quê? A verdade. O símbolo do conectivo ou, gente, o símbolo do conectivo ou parece com o quê? Parece com um Vzinho, não é? Então é o tempo inteiro para te lembrar do que o conectivo ou do que o conectivo ou gosta. O conectivo ou gosta de encontrar pelo menos uma verdade. Se tiver mais do que uma, aí que ele está feliz pra caramba, mas eu preciso te contar pelo menos uma verdade, tá bom? Seguindo na linha das personalidades, como eu sempre brinco, né? Já aconteceu em turmas presenciais, de uma aluna falou assim, professor, mas agora eu fiquei até meio deprimido depois dessa sua aula aí da tabela verdade do conectivo ou, porque eu tô me sentindo aqui meio esse conectivo ou, sabe? Meu namorado é assim, poxa, ele conta mentira pra mim uma vez, conta mentira outra vez, vive contando mentira, mas quando ele faz um agrado, me conta uma verdade, eu fico toda feliz e derretida. Então tá aí, né? Cada um vai se encontrando com a personalidade que mais traz proximidade. O E, a gente já sabe, é o exigente. Você tem um perfil mais de conectivo E? Perfeito. Você já é aquele cara mais tranquilo, que tá ali, mentiu, mas vamos ser feliz. O importante é que tá contando a verdade. Então tá bom, você tem mais aqui a cara do conectivo O, perfeito? Vamos seguir para um exemplo que eu coloquei para vocês aqui, que é o seguinte. Pedindo para determinar o valor lógico dessa proposição que está aqui, ó. A palavra música é oxítona, ou o quadrado de 2 é 7, ou o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, ou 7 é um número ímpar, ou 3 é menor que 2, ou a palavra casa apresenta 3 vogais distintas. Então lá vamos nós, ó. A palavra música é oxítona. A palavra música é oxítona, isso aqui está errado, né? A palavra música é uma palavra proparoxítona, então a minha primeira parte é falsa. Aí eu vou lá e coloco um conectivo ou. O quadrado de 2 é 7. O quadrado de 2 é 7, está errado, né? O quadrado de 2 é 4. Então, dizer que o quadrado de 2 é 7, isso porque é falso. Ou, Rio de Janeiro é a capital do Brasil. É falso. Então, ó, estou aqui com conectivo ou e estou mentindo, uma atrás da outra. Falso, ou. Aí eu venho e salvo a lavoura aqui, ó, dizendo que 7 é um número ímpar. O que de fato se concretiza, né? 7 é um número ímpar, é uma frase verdadeira. 7 é um número ímpar. Ou 3 é menor que 2. Acabou a bondade, ó. Aqui já começa a disparar as mentiras de novo. 3 é menor que 2, esse símbolo aqui é o menor que. Então, essa frase aqui é falsa. E aí eu coloco lá. Ou a palavra casa apresenta 3 vogais distintas. Está errado, a palavra casa não tem 3 vogais distintas. A gente tem ali apenas uma vogal que é a letra A. Então não são 3 distintas. Então você vai reparar que, olha, eu contei uma história formada por 6 proposições simples,
todas essas proposições simples unidas pelo conectivo ou, mas eu disparei uma cacetada de mentiras. Só aqui na sentença 7 é um número ímpar que eu contei verdade. Isso é suficiente para fazer com que esse cara que está aqui, ó, deixe ali o sorrisão estampado no rosto. O conectivo ou não é o conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade? Então tá aqui, olha, uma situação bem extrema, mas bem para a gente conseguir entender qual é a lógica do conectivo ou. Mentiu, 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 contou verdade, mentiu, mentiu, mas quem que está reinando aí é o conectivo ou? Então para ele, meu amigo, não tem problema, pode mentir à vontade. Contou pelo menos uma verdade? A frase fica toda verdadeira. E está aqui então a análise da tabela verdade do conectivo ou. E aí vocês começam a perceber por que, né, que mais à frente a gente entende que o conectivo ou e que o conectivo eles têm características opostas mesmo, características de negação. São tabelas distintas mesmo, né? São tabelas de raciocínio diferentes. Enquanto a do e só vai dar verdadeiro se eu tiver verdade em 100% do tempo, a do ou só vai dar mentira se eu tiver mentira em 100% do tempo. Na do e, a presença de qualquer parte falsa faz com que a frase fique falsa. Na do ou, a presença de qualquer parte verdadeira faz com que a frase fique verdadeira. Na do e, uma mentira contamina. Na do ou, uma verdade deixa o cara em paz, tranquilo e plenão. Perfeito? Então tá aqui. Conseguiu entender qual é a lógica do conectivo ou? Espero que sim. Se tiver qualquer dúvida, você vai voltar e vai me acompanhar novamente. Antes de eu fechar esse bloco, que é importante eu já colocar para vocês. Se eu chegar para vocês, deixa eu acrescentar esse exemplo aqui, porque eu acho que é interessante para a gente tentar organizar as ideias e não ter dúvida alguma. O negócio é o seguinte, se eu chegar para vocês e falar o seguinte, olha, nas minhas férias, irei viajar para Portugal ou para a França. Ok? É fundamental que vocês entendam isso aqui. Então, suponhamos que eu cite para vocês que nas minhas férias eu vou viajar para Portugal ou para a França. O que você tem que ler dessa sentença do ponto de vista lógico? Que aí eu vou precisar corrigir um probleminha que a gente às vezes pega vocês trazendo aqui, que é o seguinte, que é o ou no sentido de exclusão. E aí, gente, esse ou que a gente está analisando aqui, ele é o ou inclusivo. Ele é o ou da disjunção inclusiva justamente porque, quando a gente fala que é uma disjunção inclusiva, é porque ela inclui a possibilidade das duas coisas acontecerem. Tanto que quando eu estava fazendo a análise do exemplo do gerente, eu falei para vocês, olha, tem algum absurdo a pessoa ser graduada em administração e em economia? Não, não tem nenhum absurdo. Ou seja, a frase foi verdadeira com a possibilidade das duas coisas inclusive serem. E aqui, qual que é a leitura que você faria do ponto de vista lógico para essa sentença? Então, de novo, nas minhas férias eu vou viajar para Portugal ou para a França. Do ponto de vista lógico, eu abro 3 possibilidades para que essa sentença que está aqui seja verdadeira. Esse ou que está aqui, do ponto de vista lógico, ele não é um ou no sentido de exclusão. Se você aí do outro lado está fazendo a leitura dessa sentença, entendendo que eu vou para apenas um desses 2 lugares, para apenas um desses 2 países, a sua leitura está errada e é por isso que eu não fechei o bloco, tá vendo? É para a gente corrigir isso. Quando eu digo para vocês que nas minhas férias eu vou para Portugal ou para a França, quais são as 3 possibilidades que eu dou para que essa minha frase seja verdadeira? Eu posso ir apenas para Portugal, ok? Eu posso ir apenas para a França, ok? Mas eu não tenho problema nenhum de ir para os 2 países nas minhas férias. É óbvio que você não vai virar e falar para mim assim, não, professor, por favor, né, me ajuda aí. Você quer dizer então que você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Que milagre é esse? Não, não é milagre. Aqui é porque, como eu estou falando de maneira genérica, que nas minhas férias eu vou para Portugal ou França, eu posso sem problema nenhum entender que nas minhas férias eu vou passar alguns dias em Portugal e que eu vou passar alguns dias na França, perfeito? Então, observem, este ou é fundamental que vocês entendam que o ou que a gente analisou dentro desse bloco, ele é um ou que vai admitir a possibilidade de que as 2 coisas aconteçam. Daria para minha frase ser verdadeira, inclusive se eu fosse para os 2 países nas minhas férias. E reforço, qual que seria a única chance de eu ter te contado aqui uma mentira? Eu falei para vocês que eu vou para Portugal ou para a França.
Qual seria a única mentira que eu contar? Qual seria a única chance de eu ter contado uma mentira para vocês? Se chegasse nas minhas férias e eu não tivesse ido para qualquer um desses dois lugares, certo? Se eu chegasse para vocês e falasse o seguinte, então, passou um tempinho, passei minhas férias na Espanha. Pô, Bruno, então peraí que a frase que você tinha dito lá no início, ela era falsa. Eu posso passar as férias na Espanha? Claro, mas você tinha dito que ia para Portugal ou para França. Então foi falso dizer que eu ia para Portugal, era falso dizer que eu fui para a França, e é a única situação, então, com o conectivo ou, em que a gente acaba tendo a frase com um valor lógico falso. Perfeito? Professor, mas e se eu quiser dizer que eu vou para apenas um desses dois lugares? Aí é o que a gente vai ver no próximo bloco. Vai ser a tabela da disjunção exclusiva, porque aí eu posso querer marcar a ideia de que eu vou para apenas um desses dois lugares? Sim, mas aí quem que vai ter que estar lá no início? O ou. Se eu chegar para vocês e disser que nas minhas férias eu vou ou para Portugal ou para a França, se esse ou estiver lá no início, aí eu marquei a ideia de que eu quero ir para um desses países apenas. Do jeito que está aqui, este ou genérico, ele abre margem para que eu possa ter pelo menos uma das coisas acontecendo, inclusive as duas coisas acontecendo, tá bom? Se eu coloco para vocês, nas férias, aliás, nas férias não, esquece férias, suponhamos que eu vire e fale para vocês o seguinte, olha, eu vou comprar uma bicicleta ou um celular, ok? Suponhamos que eu prometa presentear a minha filhinha, aliás, minha filhinha não, porque eu não sei se eu presentearia ela ainda por enquanto com o celular, porque ainda está muito novinho. Mas suponhamos que eu vá presentear o meu sobrinho, porque aí ele sim, já está na fase, né? Já está fissurado ali no celular. Então suponhamos que eu fosse presentear o meu sobrinho e prometesse para ele, olha, eu vou te dar uma bicicleta ou um celular. Se eu disser para ele que eu vou dar uma bicicleta ou um celular, o que eu posso fazer para deixar o moleque feliz? Se o que eu tenho aqui é um conectivo ou, lembre-se, qual que é a lógica do conectivo ou? O conectivo ou é aquele que vai pedir a presença de pelo menos uma verdade. Então entendam, eu vou cumprir o meu combinado com ele, a minha frase vai ser verdadeira, eu vou ter feito de fato o que estava combinado aqui, se eu entregar a ele pelo menos um desses dois presentes. Então, se eu der para ele apenas a bicicleta, ou seja, se só a primeira parte for verdadeira, verdadeiro com falso, na tabela do ou vai ter que dar o quê? Vai ter que dar verdadeiro. Se eu entregar para ele apenas o celular, tá perfeito. Eu falei que eu ia te dar a bicicleta ou o celular. Optei por te dar o celular. Agora, você acredita mesmo que ele vai brigar comigo se eu entregar para ele os dois presentes? Peraí, tio, você me deu a bicicleta e o celular, isso tá errado, porque você falou que ia me dar uma bicicleta ou um celular. Fala sério, né? Eu pago para ver essa cena acontecer. Claro que não tem problema nenhum. Se eu prometi que eu ia dar uma bicicleta ou um celular e eu presenteio com os dois, é aquela história que a gente viu lá atrás. Digamos que eu cumpri além do que eu precisava. O que o conectivo ou pede? O conectivo ou pede o mínimo. O que você fizer além, tá valendo. Então, se eu der a bicicleta e o celular, tá ótimo. Agora, se eu chegar para ele e falar o seguinte, poxa, vou te dar um abraço, beleza? Pô, tio, você tinha prometido para mim que ia me dar uma bicicleta ou um celular. Não, vem cá, me dá um abraço forte. Não, aí não, porque eu contei uma mentira, né? Aí eu não comprei nem a bicicleta e nem o celular. Aí eu não fiz nem o mínimo que o conectivo ou pede, que é a ideia de que alguma coisa tinha que acontecer, perfeito? Então, muito cuidado, porque é muito comum que vocês cheguem aqui para resolver as questões de lógica proposicional com a ideia de que o ou ele tem que necessariamente passar uma ideia de exclusão. No próximo bloco a gente vai detalhar melhor isso, mas não. O ou do ponto de vista lógico, ele é um ou inclusivo, ou seja, ele admite também que as duas coisas aconteçam para que a frase seja verdadeira, tá bom? Agora sim, fecha esse bloco aqui com a minha consciência tranquila, porque eu não poderia deixar de mencionar isso que a gente falou aqui no finzinho, porque é uma dúvida e um erro, que é o pior, né? Um erro que acaba se tornando comum aí no caminhar de vocês no curso e que a gente tem que tentar destacar. Cuidado com a interpretação do ou. Agora sim, veja se ficou tudo entendido. Se tiver alguma dúvida, voltem, me acompanhem novamente. E a gente vai complementar um pouquinho do que eu falei aqui. Talvez possa ter ficado alguma dúvida, principalmente sobre a ideia da disjunção exclusiva, mas no nosso próximo bloco eu vou trazer para vocês a tabela do ou, e aí eu acho que eu arremato algumas ideias aqui que eu acho que são importantes para vocês. Fechado?
Maravilha, meus queridos. Então, ó, muito obrigado pela companhia. Já já a gente continua. Um forte abraço. Valeu!